compartilhe com seus amigos, dê o like, se inscreva no canal. Salve Maria Imaculada Sempre Virgem. A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual fostes chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada Sempre Virgem. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos aqui para mais um vídeo de catequese bíblica pelas Sagradas Escrituras. Hoje nós vamos ver os textos bíblicos e a própria igreja vai explicar. A própria igreja. A tribulação derradeira que a igreja terá que passar. Chamado de quê? De apostasia. Quando nós vemos, e esse vídeo é a pedido do nosso irmão João Souza, lá do Pará, né? Mais um vídeo ali, esse vídeo eu já estava devendo ao irmão, há muito tempo que ele vinha pedindo esse vídeo, então eu tive que estudar um pouco. E segundo os ensinamentos do meu professor, um dos meus professores, o professor Felipe Aquino, cleofas.com, lá no Google você digita cleofas.com, a prova derradeira que a igreja passará, e você vai direto para o site do professor Felipe Aquino, ele vai explicar muito sobre isso, usando muitas passagens bíblicas. Aqui eu vou pegar nesse caso só essa, porque na maioria nós vamos ver dentro do catecismo. Muito bem, meu querido irmão. Quando nós olhamos para... Aqui nós estamos na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, mas quando olhamos a primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 1, o Espírito Santo diz assim. A Bíblia diz, o Espírito Santo diz apressamente que nos últimos tempos alguns vão apostatar da fé. O que é apostatar da fé? Abandonar a fé católica. Ah, irmão, ali São Paulo está falando a Timóteo do gnosticismo. Meu querido irmão, faz uma comparação, faz um estudo né, da tradição, contexto histórico, com a apostasia de agora protestante. E esses que estão dentro da igreja sedevacantista, que vai vir atirando pedra aí, esses que também estão dentro da igreja atirando pedra no Papa, falando mal do Concílio Vaticano II, não é? Que são os novos protestantes renomados. Tem os protestantes filhos de Lutero, né? Esses estão fora da igreja. E tem os protestantes dentro da igreja, os protestantes renomados, né? Que trazem doutrinas perniciosas para dentro da igreja, não condiz com a doutrina da igreja. Isso aí esses tipos de católicos que se dizem católicos não são, né? São falsos. É o quê? Esses são joios disfarçados de trigo dentro da igreja. Porque nós vamos ver que aqui o Santo Catecismo fala que a igreja passará sim por uma prova derradeira, chamada de apostasia. E 1 Timóteo 4:1 fala de apostasia, 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4 também fala. Diz, ninguém vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia, a chamada grande apostasia. A deserdação, o abandono da fé católica. E nós vivemos realmente no final dos tempos, onde nós vemos cada vez mais as pessoas abandonando a fé católica, não é? Se tornando cismáticas, né? Se revoltando contra o Papa. Perdão. Se revoltando contra o Papa, se revoltando contra o Concílio Vaticano II, não é? Que é um concílio original da igreja. Tanto o Papa que criou o Concílio Vaticano II, São João XXIII, é santo, como que deu asas ao Concílio Vaticano II, São João Paulo II também, santo. Inclusive João, o nome dos dois. São João XXIII e São João Paulo II. Muito bem. Meu querido irmão, então, a Sagrada Escritura fala de uma apostasia como nunca houve na face da terra. Uma apostasia grande. Por isso Jesus disse, será quando o Filho do Homem voltar, achará fé sobre a terra? Porque vão embora mesmo com força. Vai restar poucos católicos originais, cristãos de verdade. Olha o que diz aqui, ó. Exatamente sobre isso. Ó, porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. Olha aí. O que é a sã doutrina da salvação? A doutrina da igreja fundada por Cristo. São pessoas que não aceitam os dogmas, não é? Os dogmas, inclusive o dogma que salva, o dogma verdadeiro da presença viva e real de Jesus na Eucaristia, não é? Que Jesus está, na hóstia consagrada está carne, sangue, alma e divindade. Então negarão isso, negarão essa verdade de fé. E nós não estamos vendo agora, desde os tempos de Jesus, com os judeus em João 6:52, que não aceitaram o dogma eucarístico. Então nós já vemos logo dali. Nós vemos que todas essas investidas aconteceram no decorrer desses 2000 anos. Mas vemos apostasia? Vimos apostasias. E foram combatidos pelos apologistas. E aquelas apostasias acabaram ali
Mas a apostasia protestante, que afinal essa continua, essa faz mais de 500 anos. E o que essa tem desviado, o que essa tem suplantado o termo apostasia para com os que estão na verdadeira fé, não tem sido brinquedo, tem sido grande. É a maior apostasia. Estuda o contexto histórico. Desde Cristo para cá. É a maior apostasia de todos os tempos. A chamada apostasia, né? A chamada revolta protestante. É a maior de todas. É a maior de todas. Ninguém chega ao rastro, né? Desde a era cristã. Muito bem. Então nós estamos vendo que eles já não os suportam. E o que falar de católicos que estão dentro da igreja que não estão nem aí, amados? Não estão nem aí. São católicos que escutam falsos profetas, que escutam padrecos que vivem falando mal do Concílio Vaticano II, não é? E do Papa. É tipo de católico dentro da igreja, é o tal do católico Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. Nada quem tem o nome aqui, nada contra quem traz o nome de Raimundo aqui. É só um termo usado aqui no Nordeste pelos evangelistas, pelos missionários católicos. Presta atenção. Levados, olha por que não suportarão mais essa doutrina. Ponto. Veja por quê. Levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si. Pacata, aqui estão os falsos mestres. Os falsos mestres, os fundadores. Amados, quando eu coloco uma metade de uma Bíblia debaixo do braço e abro uma igreja, eu estou sendo o quê? Um falso mestre. Por quê? Porque só o mestre dos mestres pode fundar a sua igreja. Mateus 16, 18. Jesus de Nazaré. Não é? E veja que Jesus fala de outros falsos mestres em Mateus 24, 24. Se levantarão outros falsos cristos. Por quê? Porque veja o que disseram para Napoleão Bonaparte. O senhor já tem tudo. Basta agora o senhor fundar a igreja. Ele disse, eu tô louco, rapaz. Fundar a igreja? Eu não sou Jesus Cristo. Né? Eu posso até morrer crucificado numa cruz, eu não quero. Até morrer eu posso. Agora no terceiro dia eu não tenho a menor dúvida que eu não vou ressuscitar no terceiro dia. Então eu não posso fundar uma igreja. Veja, um cara que não raciocinava bem da cabeça falou isso. Um imperador que tentou dominar o mundo, tentava dominar pelo menos. Tentou pelo menos, né? Então quer dizer, ele foi claro. Então, quando nós fundamos uma igreja, nós estamos sendo o quê? Um falso mestre, porque só Jesus pôde fundar a sua igreja. Então, veja, ajuntarão uma série de falsos mestres. Nunca se viu, amados. Nunca se viu. Tem pessoas católicas já vêm pedir conselho, já vêm falar comigo dizendo, olha, eu escutei pastor A dizendo isso. Católico, viu? Eu escutei pastor B dizendo aquilo. E já um terceiro pastor dizendo outra coisa. Eu estou confuso. E a igreja diz isso. O que é o que está certo? Eu digo, meu filho, não escuta isso não. Só vai criar um... Isso aí vai dar nó no teu cérebro. O teu cérebro vai virar um megolete tão grande. Vai virar assim um grolô tão grande. Porque você está dando ouvido a falsos mestres, veja, levados pelas próprias paixões. O que é levado pelas próprias paixões? Hoje você vê na vitrine a igreja conforme a sua vontade. Na igreja católica, não. Aqui você não faz sua vontade, não. Aqui você faz a vontade de Cristo. Já nessas outras, não, é a sua vontade. Digo porque de lá eu fui, de lá eu vim. Eu encontrava lá placas que diziam assim, igreja evangélica, não é? Da sua vontade. Outras diziam, venha para cá que Jesus está aqui para fazer a sua vontade. Jesus fazia a nossa vontade. Deus fazia a nossa vontade. Vem aqui. Levado pelas suas próprias paixões. Olha o verso 4. Apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Aí está. Veja, se apartarão os ouvidos da verdade, ou seja, abandonou a doutrina verdadeira, apostatou da fé verdadeira e agora está ouvindo o que foi criado por falsos mestres, por falsos apóstolos, por falsos pastores, por falsas pastoras, bispos e bispas, missionários, não sei do que lá mais, do que venham se denominar, se preconizar assim mesmo.
Então veja, isso é uma apostasia, e isso é a apostasia derradeira, né? Mais ou menos aí no ano 67, Paulo escreveu isso a Timóteo. Veja, agora o catecismo vai explicar tudo isso aí, vamos lá. Eu estou me referindo ao parágrafo 675 ou 675, como você preferir. Vamos lá. Diz assim o Santo Catecismo, diz assim a Santa Mãe Igreja, olha só. Antes do advento de Cristo, ou seja, está dizendo aqui que antes da vinda de Cristo, a Igreja deve passar por uma provação final. Aqui está, que nós chamamos, e muitos chamam de grande tribulação, né? Ou seja, uma grande provação final. E Jesus diz lá no 24, segundo o professor Felipe Aquino de Mateus, uma provação como nunca houve na face da terra. Veja só. Olha só. Que abaterá a fé de muitos crentes. Olha aí. A coisa está só aumentando, amado. Eu já vi católico na internet comentando, dizendo, meu Deus, qual é a igreja verdadeira? A católica, a veterocatólica ou a que está com o Papa? Olha aí. Trazendo a confusão, abalará a fé de muitos crentes, amados. Muitos que estão com o Papa, com o Concílio Vaticano II, com o sucessor de Pedro, está sendo a fé abalada com o que escuta esses freios, esses padrecos, né? Tem o tal de um freio, de um bispo vegano aí que me mostraram, nem quis ver. Que só dá para falar mal do Concílio Vaticano II. Só dá para falar mal do Papa, não quero ouvir não, mas. E se você segue essa coisa, reforça aqui, segue isso aí, faça o favor e sai do meu canal. Já vai tarde. Quero saber não. Não tem negócio que... E se vir comentar no meu vídeo, vou bloquear. Vou excluir. Eu não quero saber de igreja falsa dentro da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo é só uma, que está com o Papa e acabou. Com o sucessor de Pedro. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 42. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Inclusive Pedro era a cabeça, príncipe dos apóstolos, nas reuniões em comum e na fração do pão. Olha aí. Na doutrina eucarística com a igreja, da qual é o Papa, o sucessor legítimo de Pedro. Esses aí que não tem Papa, isso aí o que? São os cismáticos. Isso aí não existe salvação para eles, não. No momento em que romperam com a Santa Sé, com o papado, com o sucessor de Pedro, aqueles milagres lá, os sacramentos deles passaram a ser falsos. Essa que é a realidade. E você está aí enganado, né, nessa falsa igreja católica. Você está enganado. A igreja verdadeira é que está com o Papa. Continua o Santo Catecismo. A perseguição que acompanha a perseguição dela na terra. Desvendará o mistério da iniquidade sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens uma solução aparente a seus problemas. Olha, alguma coisa próspera, de prosperidade terrena, à custa da apostasia da verdade. Aí está. Veja a situação. A impostura religiosa suprema é a do anticristo, veja. O Santo Catecismo diz isso, é a do anticristo que está onde? Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 em diante. Veja que é o Catecismo que está dizendo, parágrafo outra vez, 675. Aprovação derradeira da igreja é o título. Continuemos. Isto é, a de um pseudomessianismo, em que o homem glorifica a si mesmo em lugar de Deus e de seu Messias, que veio na carne. Olha aí. Se assentará no templo de Deus, na casa de Deus, que é o centro, lá em Roma, exibindo-se como fosse Deus. Levanta-se contra tudo que se adora. Segundo Tessalonicenses 3:4. Segundo a aparição da Virgem Maria de La Salette, diz que o anticristo governará lá de Roma, porque perseguirá o Papa legítimo, ou assassinará o Papa legítimo, como diz essas profecias aí. Não sou muito bom de escatologia mariana, mas Ale Machado, eu acompanho um pouco quando tenho tempo. Às vezes eu falo a respeito dessas revelações da Virgem Maria, das suas aparições, não é? Que se sentará lá, andar a assassinar o Papa e assumirá, e a igreja, não é,
vai eleger um papa, só que vai viver às escondidas, como era no Império Romano. Outra vez voltará às catacumbas, o pequeno rebanho que está fiel ao sucessor de Pedro, com alguns bispos, padres, missionários e membros dessa igreja. Veja que situação, amados. Veja que situação. Continua o Santo Catecismo. Parágrafo 676. Uma impostura anticrística já se embolsa no mundo, toda vez que se pretende realizar na história a esperança messiânica, que só pode se realizar-se para além dela, por meio do juízo escatológico, mesmo em sua forma mitigada. A Igreja rejeitou esta falsificação do reino vindouro sob o nome de milenarismo. Aqui está. Aqui a igreja, aqui está. Veja que não são palavras minhas. Repita aqui. Se algum preterista vir pegar algum vídeo meu para refutar, eu vou chegar, não vai adiantar de nada no YouTube, e o YouTube vai excluir, sem a minha autorização. Mas o que está fazendo aqui? O catecismo está o quê? Refutando o preterismo. Refutando os passadistas preteristas. Veja o que é que ele está dizendo aqui. O catecismo, são palavras minhas não. Pegue aí, ó. O catecismo aqui, o amarelinho. Aqui, ó. Edição Vaticana. Né? Edição típica Vaticana. Parágrafo 676. Outra vez. Vamos lá. Mesmo em sua forma mitigada, a igreja rejeitou esta falsificação. Veja, falsificação vem de quê? De falso. Do reino vindouro sobre o nome de milenarismo. Isso aí, ó, veja, o Santo Catecismo está dizendo que isso aqui é condenado pela igreja. Não tem um aval da igreja. Amado, tudo que não tem um aval da igreja é falso. Tudo. Tudo que não tem um aval da igreja é falso. Não tem conversa. É falso. Né? Que chegam aí até dizer que Jesus já veio sobre Jerusalém, que o mundo já se acabou com a destruição de Jerusalém nos anos 70. O Santo Catecismo está dizendo que esse milenarismo, como é que eu nem sei chamar o nome? Milenarismo é falso. Outra vez, isso é o parágrafo 676. Essa impostura anticrística vem que de anticristo, já se embolsa no mundo toda vez que se pretende realizar na história a esperança messiânica de que só pode realizar-se para além dela, por meio do juízo escatológico. 2 pontos. Mesmo em sua forma mitigada, a igreja rejeitou esta falsificação do reino vindouro. Veja. Rejeitou esta falsificação do reino vindouro sobre o nome de milenarismo. A igreja condena. O que é que a igreja nos ensina sobre os reinados de 1000 anos no capítulo 20 de Apocalipse? Que esse reinado de 1000 anos não é ao pé da letra. Veja, Paulo disse que a letra mata quando nós interpretamos ao pé da letra a Sagrada Escritura. Então a igreja não traz ao pé da letra. A igreja diz que esses 1000 anos do capítulo 20 de Apocalipse é desde a assunção de Cristo ao céu. Porque já tem mais de 2000 anos. Então não é ao pé da letra. Né? Então significa isso. É isso que a igreja nos ensina. Agora dizer que nós estamos no reinado de 1000 anos, igual os protestantes fazem. Aí nós vemos aí uma parte, né, um braço que se diz católico protestante dentro da igreja. Essa é a realidade. Sobretudo esse povo da Assembleia de Deus, que prega muito sobre esse milenarismo, né? Sobretudo sobre a forma política de um messianismo secularizado, intrinsecamente perverso. Veja, não são palavras de Fábio. Repito, quem pegar meu vídeo para refutar, conversar besteira, já sabe. O YouTube, o pessoal até já sabe. Mas dentro, na hora, para excluir. Não tem conversa. Não tem conversa. Não tem conversa. Né? Vai me perseguindo aí porque sabe que eu não concordo nenhuma vírgula com preterismo. Nada, em canto nenhum. Eu concordo com a doutrina da igreja. Aqui está, a doutrina da igreja. Doutrina básica, viu? É básica da igreja aqui, ó. Doutrina básica da igreja. Vamos para o
Parágrafo 677. A igreja só entrará na glória do reino por meio desta derradeira Páscoa, olha aí, em que seguirá seu Senhor em sua morte e ressurreição. Portanto, o reino não se realizará por um triunfo histórico da igreja, segundo um progresso ascendente, mas por uma vitória de Deus sobre o desencadeamento último do mal, que fará sua esposa descer do céu. O triunfo de Deus sobre a revolta do mal assumirá a forma do juízo final, depois do derradeiro abalo cósmico deste mundo que passa. Aí está. E segue aqui, ele virá julgar os vivos e os mortos, como nós, ensinando aqui que no credo nós rezamos no creio. Um dia ele há de vir julgar os vivos e os mortos, que acontecerá o quê? Mateus 25, 31 em diante, o julgamento. Então, meu querido irmão, aí o nosso irmão João Souza que pediu esse vídeo, tá aí, não é? Tá aí, eu li apenas o que está no Catecismo da Santa Mãe Igreja. Li apenas o que está no Catecismo da Santa Mãe Igreja. Li os versos aqui, né, da prova derradeira, a grande apostasia que acontecerá, e diz o Santo Catecismo que depois, dentro dessa grande apostasia, se manifestará o anticristo. O que é o anticristo? Aquele que é contrário à fé da Igreja de Cristo. Não é? Aqueles que são contrários à fé da Igreja de Cristo. Não é? Então, muito bem. Aqui de escatologia, eu trouxe esse vídeo segundo o Catecismo explica essas passagens aí da Bíblia. Não é falando dessas passagens. Inclusive, né? Em outros lugares, o Catecismo vai usar essas passagens para falar a respeito disso. Esse Catecismo aqui é amarelo. Esse daqui. Então, fica aqui esse pequeno vídeo mostrando ao pedido do nosso irmão João Souza, não é? Cuidado, viu, amados, porque nem todos aqueles que se dizem católicos são católicos. Vá analisar aquela pessoa em que realmente ele crê. E se realmente crê na doutrina da igreja, professa e ensina a doutrina da igreja. Porque se falar tanto assim fora da doutrina da igreja, comece a desconfiar e comece a rejeitar. Porque o que está certo é o que fala a doutrina da igreja. O que fala a igreja. Veja, amados, em todas as aparições da Virgem Maria, ela jamais violou a doutrina da igreja. Não pode. Nem Deus se descesse agora. Veja, Paulo disse lá em Gálatas 1, versículo 8 em diante, 7 em diante, que mesmo um anjo baixasse do céu para anunciar uma doutrina diferente daquela que Cristo deixou na sua igreja, que é ensinada pela sua igreja, seja ele o quê? Excomungado. Mesmo um apóstolo, veja Paulo dizendo, mesmo um apóstolo, se saísse anunciando uma doutrina diferente, seja ele excomungado. Então, existem muitas heresias dentro do catolicismo, viu? Existem muitas heresias dentro do catolicismo. E essa daí que o catecismo está dizendo do milenarismo é uma heresia. É o catecismo está dizendo, está condenado pela igreja. Veja, a igreja é o catecismo. Parágrafo, mostrei tudo isso aí. Não é? Muito bem. Então fica aqui meu irmão, meu amigo João Souza, não é? Trazendo esse vídeo falando sobre a tribulação derradeira que a igreja passará. Que o catecismo chama realmente de uma tribulação final, a pior de todas, onde outra vez vai acontecer o que aconteceu quando os impérios pagãos romanos perseguiam a igreja, escondessem nas catacumbas com o seu líder, matavam os líderes. Para você ter uma ideia, os primeiros 20 papas da igreja foram assassinados, martirizados. Pois é. Então, fica aqui esse pequeno vídeo. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.